Muito bem. Mais uma vez, boa tarde a todos os seres vivos, aqueles com personalidades jurídicas, aqueles sem personalidade jurídica e aqueles que estão conquistando personalidade jurídica através da decisão judicial, como tem sido o caso de alguns animais silvestres reconhecidos pela decisão judicial no Poder Judiciário brasileiro. Então, temos novos sujeitos de direito na sociedade brasileira. Veja como é complexa e dinâmica a sociedade brasileira, né? Com essa abertura cognitiva e esse fechamento operacional através da decisão judicial. Então, nós temos a ressignificação, através da decisão judicial, do conceito de pessoa, né? Então, vamos assistir aí, porque parece que isso deve ser uma série em vários episódios, né? Até se transformar, né, numa grande película das telas do judiciário, digamos assim. Muito bem, jovens seres humanos vivos, com personalidade jurídica. Vamos finalizar hoje o eixo 1 desse programa de lições, desse módulo, denominado, o eixo 1, denominado de investigações pela teoria dos sistemas. Já falamos aqui da teoria da sociedade de comunicação, nas ideias de Luhmann, ou seja, a sociedade como o grande sistema de comunicação, ou o sistema dos sistemas de comunicação, e que, portanto, essa sociedade, ou essa teoria da sociedade, e aqui a renovação, ou a ressignificação, digamos assim, ou para muitos, ou para alguns, pelo menos, a ideia, né, de uma virada epistemológica através do pensamento luhmanniano, do pensamento sistêmico luhmanniano. Bom, outros seres humanos com personalidade jurídica chegaram por aqui agora. Perderam a parte que nós estávamos falando sobre os novos sujeitos de direito na sociedade brasileira à luz da decisão judicial. Alguns animais silvestres que têm tido o reconhecimento, têm conquistado o reconhecimento do conceito de pessoa à luz da teoria do processo no Brasil. Isso partindo de uma determinada região do Brasil e que vai se espalhar daqui a pouco. Muito bem. Não, tranquilo. Não tem, perdão pelo atraso. Tranquilo. Não, Álvaro, tranquilo. Eu penso que atraso só é importante quando é no caso de mulher, né? Aí sim, aí se torna relevante. Mas homem atrasado não acontece nada. Acontece nada homem atrasado, né? Agora, no caso de mulher, aí implica no processo civilizatório, né? No aumento da humanidade, implica numa série de questões complexas, digamos assim. Bom, nesse bendito eixo de número 1, falamos sobre essa teoria da sociedade de comunicação, colocada por Luhmann como o grande sistema de comunicação, a sociedade, e para alguns, né, até uma ideia de renovação epistemológica, no sentido de que Luhmann vai fazer a afirmação, e nós vamos passar por esse, digamos assim, por esse fragmento hoje, quando falarmos lá sobre Das Recht der Gesellschaft, o direito da sociedade de Luhmann, a obra de 1994, quando Luhmann diz que qualquer construção sociológica que se pressuponha científica, ela deveria partir de uma ideia de teoria da sociedade, né? O que nos leva, né, novamente, àquela a qual eu tenho olhares permanentes, que é a Escola do Recife, porque no século XIX, Tobias Barreto escreveu um texto exatamente chamado Variações Antissociológicas, né? E que ele afirma nesse texto do século XIX, se eu não me engano, 1882 ou 1884, à época, ele afirma que a sociologia não tinha estrutura para explicar aquele modelo de sociedade que estava sendo, a partir dali, de alguns anos já, de algumas décadas e até, digamos, um século, pelo menos, né, que a sociologia não tinha estrutura para explicar toda aquela ideia que estava sendo nominada de sociedade moderna, né? Mas isso era 1882 ou 1884.
E aí Luhmann, depois, no século XX, na segunda metade do século XX, no início da segunda metade do século XX, ou meados da segunda metade do século XX, vai fazer essa afirmação. Vai dizer que qualquer construção da sociologia tem que partir da ideia de uma teoria da sociedade. Ou seja, a função da sociologia é explicar a teoria da sociedade, né? E Tobias tinha feito uma afirmação nesse sentido no século XIX, inclusive dizendo que as construções da sociologia no século XIX pareciam mais uma pantosofia, foi essa a palavra que ele utilizou. E faz uma junção de filosofia com sociologia e disse que isso se chamaria de pantosofia e que seria, na verdade, descrições metafísicas. Não que devemos desprezar a metafísica, mas que, no caso da sociologia, ela deveria explicar com base científica. E ele cunha uma frase que entra para a memória do discurso, quando ele diz, abre aspas, a sociologia é um sonho tão bonito quanto inatingível, fecha aspas. Inatingível, interpreta-se aqui, para aquele momento, né? Para aquele contexto no qual ele estava inserido. Então, nós tratamos aqui de estruturalismo, passamos pelo conceito, pela definição da ideia denominada de estruturalismo, mencionamos aqui como os autores, dentro do pensamento construtivista, reúnem palavras e frases para construir um conceito sobre o que é o estruturalismo. Depois falamos sobre o próprio funcionalismo, como um pensamento, uma criação das ciências sociais, mais especificamente na antropologia, e como busca explicar, portanto, a sociedade através de um campo de eleições de funções, que Luhmann, na sua ideia de teoria da sociedade ou dos sistemas sociais, vai exatamente construir como subsistemas do sistema social. Para Luhmann, essa é, portanto, a grande ideia, a grande cognição, né? Parson havia pensado a ideia de sociedade como sistemas sociais, Luhmann com a sua ideia de teoria dos sistemas sociais, que muitos vão até nominar de teoria dos sistemas sociais autopoéticos, né? Por causa da centralidade, se é que eu posso dizer isso, Luhmann diria, não tem centralidade, seu mané, é tudo circular, como é que você está falando essa palavra centralidade aqui? Mas que é uma palavra-chave, digamos assim, uma das palavras-chave nos verbetes luhmannianos, nesse sentido, a palavra autopoiese, e, portanto, alguns autores vão chamar a teoria dos sistemas sociais de Luhmann como teoria dos sistemas sociais autopoéticos. Falamos sobre isso. Depois, temos que iniciar esse segundo subtópico e finalizarmos com o terceiro, que é a economia da sociedade. O segundo é o direito da sociedade, mas eu fiquei de retomar a partir dessas ideias de sistema e subsistema e fazer aqui algumas incursões acerca do texto que vocês leram, denominado de A Economia da Sociedade, do professor Luhmann, e que disseram que é um texto um bocado complicado, as palavras são palavras que não se compreende, então, enfim, isso trava a leitura, né? Parece a internet da tele, né? Trava e aí não vai mais a lugar algum, enfim, e tal, nesse sentido. Bom, essa teoria dos sistemas sociais, né, de Luhmann, não de Pearson, não de Ernest von Glaserfeld, não de Rafael de Jorge e de outros autores, mas a teoria dos sistemas sociais de Luhmann, a originalidade, ou o primeiro ponto de originalidade, está em que ele inverte a construção realizada por Talcott Pearson. Como Pearson imaginava a sociedade dentro de duas grandes palavras, estruturalismo e funcionalismo, ou a sociedade como um fenômeno estrutural funcionalista, Luhmann vai inverter essa plataforma e vai dizer que não é assim, que não é uma ideia estrutural funcionalista, ou seja, não é a sociedade que é a estrutura e a comunicação que é a funcionalidade, mas sim o contrário, né? Então, a ideia é funcionalista estrutural. A comunicação é a estrutura, a sociedade é a função. Ou seja,
é aonde a comunicação, né, circula, ou seja, e circula mesmo, porque o movimento é circular para essa ideia. Esse é o primeiro ponto de originalidade da sua teoria, né, da sua proposta teórica, digamos assim. O segundo é de que Luhmann reinventa a ideia de sistemas sociais. Quando ele diz que o grande sistema, a sociedade, ela inventa os subsistemas para se auto-operacionalizar, né? Porque ela própria não poderá cumprir determinadas funções. Então, ela tem que delegar as funções. E essas funções são delegadas aos subsistemas. Mas sobre cada subsistema, ou o sentido de subsistema, a gente fala numa segunda parte daqui a pouco. Então, a ideia da teoria dos sistemas de Luhmann é sociedade como grande sistema de linguagem, de comunicação, melhor dizendo, e sistema, a sociedade, e subsistemas. Os subsistemas são esses, um deles nós estamos aqui virtualmente inserido, que é o direito. Então, para Luhmann, os subsistemas dos sistemas sociais são a religião, a política, a economia, a arte, a ciência, o direito, etc. Esses são os subsistemas. Por isso que, quando nós vamos ler Luhmann, sempre encontramos obras como Economia da Sociedade, o Direito da Sociedade, a Religião da Sociedade, a Arte da Sociedade, a Ciência da Sociedade, é tudo do subsistema para o sistema, porque o subsistema é uma invenção do sistema, digamos assim. O que significa dizer que aquele texto de Luhmann que leram, Economia da Sociedade, é um texto de sociologia da economia, né? E não um texto de economia política, mas sim de uma proposta que pode ser nominada de sociologia da economia. E naquele texto, Luhmann não propõe nenhuma revolução, mas sim um rol de explicações por outras observações que o pensamento da economia política não o fizera, que o pensamento liberal não o fizera, que o pensamento iluminista não o fizera. E para essa ideia de sistemas e subsistemas do sistema, a ideia metodológica de Luhmann é denominada por ele próprio de metodologia sistêmica. Ou seja, os subsistemas estão ali diretamente observando o sistema e vice-versa, né? E tendo uma comunicação direta. Ou seja, uma das funções do subsistema é exatamente retirar do sistema as complexidades para dar um tratamento a essas complexidades. Tratamento aqui, que mais uma vez vou ter que me referir, porque falei isso no encontro passado. A função dos subsistemas não é resolver os problemas do sistema, mas sim organizar as complexidades produzidas pelo próprio sistema. Porque para Luhmann não há problema. Ele não trata com essa palavra problema, assim como ele não trata com a palavra objeto, né? Ele trata com a palavra complexidades. As complexidades são produções do sistema que não podem ser tratadas ou organizadas pelo próprio sistema. O sistema tem que inventar um subsistema que se apropria dessa complexidade e constrói toda uma funcionalidade e uma operacionalidade para tratar, portanto, essas complexidades, enquanto o sistema produz mais complexidades que serão enviadas aos subsistemas. E essas complexidades são de ordem econômica, política, jurídica, artística, científica, etc. Nesse sentido. Então, Luhmann propõe, na verdade, uma metodologia sistêmica por uma observação que está lá naquelas duas palavras, por um conjunto de observação ou por um processo de observação ou de observações entre estrutura e função. Ou seja, os subsistemas, eles são inventados para realizar funções, para cumprir funções. A religião tem uma função, a política tem uma função, a economia tem uma função, o direito tem uma função. E esses subsistemas, como invenção do sistema social, denominado de sociedade, eles são, inequivocamente, para Luhmann, e aqui está a sua, digamos assim, maior proposta epistemológica. Esses subsistemas, eles são de autorreprodução, no que se refere à estrutura, eles são autorreprodutivos, eles são autorreferenciais, eles são reflexivos, eles são circulares e eles são subsistemas de comunicação, e por serem subsistemas de comunicação, ela é tautológica. Essa comunicação, ela é tautológica. Então, essa seria a estrutura desses subsistemas.
de autopoiese, de autorreferencialidade, de reflexividade, de circularidade e de tautologia. Isso não vemos em outras construções de teorias de sistema, como a de Parsons, por exemplo. Não é essa a perspectiva de Parsons, não é essa a perspectiva de outros funcionalistas, de outros construtivistas e de diversos outros estruturalistas. O sistema, portanto, a sociedade, é constituída por elementos próprios, ou seja, a comunicação. Sociedade é comunicação. Mas tem um entorno. Tem o entorno do sistema, né? E o entorno do sistema também apresenta elementos que vão compor o sistema. O texto que leram, né, e agora eu vou me dirigir ao texto diretamente, a ideia de economia para Luhmann é uma ideia de um subsistema cognitivamente aberto. A economia tem uma abertura. Ela tem um fechamento, ela opera com seus próprios elementos, ou seja, os produtos, as mercadorias, o que ela produz, o que ela autoproduz, aliás. Então, para Luhmann, a economia é um subsistema de caráter aberto, no sentido de abertura cognitiva, de suas operações, que ela própria vai construindo um mecanismo de adaptação às necessidades, e aqui, para Luhmann, necessidades não da economia, mas necessidades do entorno. O entorno para Luhmann, qual é o entorno da economia para Luhmann, no texto que vocês leram? O entorno da economia para Luhmann é o social e o humano. Ou seja, a ideia, portanto, da economia como sistema aberto é colocar em circulação as suas autoproduções, que são as suas mercadorias, os seus produtos, enfim, aquilo que ela consegue realizar e que consegue transformar em algo com valor, né? Por exemplo, que para Marx, né? Que para Marx e Engels, como me referi no encontro passado aqui, a grande novidade da economia, do processo de industrialização, não são os produtos industrializados, mas sim money, o direito, o dinheiro. O dinheiro é que faz, portanto, dar vida à circularidade da economia. Sem investimento, sem dinheiro, não se constrói fábricas, não se constrói máquinas, não se contrata trabalhadores e, portanto, não se teria a economia industrial. O que não é diferente exatamente com o que nós estamos assistindo agora, nessa denominada economia das plataformas digitais, que veremos lá na frente em um outro eixo, ou a denominada economia do capitalismo tecnológico. Como nós veremos aqui, por exemplo, em duas produções da Netflix, uma denominada de startup e a outra denominada de dinheiro fácil. Ou seja, se não houver dinheiro para criar as startups, elas não existirão. Então, ela não é o que move a economia, né? Não é a startup que está fazendo essa produção de riqueza, porque sem os investimentos, elas não existiriam, né? É preciso alguém investir, é preciso alguém ter dinheiro. Então, a novidade no capitalismo moderno para Marx, nessa sociedade de classes, é o dinheiro. Luhmann entende que essa economia ela é um subsistema de cognição aberta para observar as necessidades do seu entorno. E o que é o seu entorno? O social, a vida no social, e os humanos, que constroem a vida no social, digamos assim. E que, portanto, ela está com a cognição aberta para observar e identificar as necessidades do seu entorno. Mas, operacionalmente, ela é fechada. Por quê? Porque tudo que a economia produz, ela produz a partir dela própria, da economia. Não da política, não do direito, não da religião, não da arte, não da ciência. Mas a economia, tudo que produz, produz a partir do que ela chama de mercadoria, de produto, de econômico, de valor. E é nesse sentido, portanto, que Luhmann constrói. Então, qual seria a função da economia na sociedade moderna? Qual seria a função desse subsistema na sociedade moderna? Que a estrutura nós acabamos de falar. A primeira estrutura da economia é a autorreprodução. Assim como de todos os outros sistemas, a estrutura vai ser sempre a mesma, dos outros subsistemas. Autorreprodução, autorreferencialidade, reflexividade, circularidade, tautologia.
Mas qual seria a função da economia na sociedade moderna? Para Luhmann, naquele texto, A Economia da Sociedade, a sua função é garantir as expectativas de demandas de um futuro da vida social. Então, a economia só existe para isso. Ela tem que garantir a expectativa, ou, como diz o próprio Luhmann, ela tem que garantir as complexidades de expectativas, porque ela está com a cognição aberta, ela está observando quais são as necessidades que o sistema social tem. Então, ela tem que garantir essas expectativas. Ela não pode frustrar essas expectativas de demandas, né? Por exemplo, qual é a função da Apple, né? É construir o iPhone 13? Não, é garantir as expectativas, né, da clientela da Apple pelos iPhones, que a cada dia querem um iPhone mais tecnológico, um iPhone com mais funções, com mais não sei o quê. E aí, por isso que é iPhone Pro não sei o quê, que já chegou em 13, né? Eita, chegou nesse número, ó. Tá, porra, lascou tudo. Chegou em 13 o iPhone. Eita, porra, agora a Apple lascou tudo. Ah, porra. E ainda é iPhone 13 Pro. Porra! Enfim. Ora, então, ela tem a abertura e o fechamento. Abertura e fechamento. Abertura para observar esse entorno, fechamento para produzir o que nós vamos chamar de econômico, o que, né, o observador chama de econômico, digamos assim. O que vocês o que leram naquele texto e compreendem-se que a leitura é difícil, mas a leitura é difícil no sentido das terminologias utilizadas por Luhmann nas escrituras, né? Ele utiliza palavras, expressões que você tem que parar para refletir, ou você tem que colocar no Google para saber qual é o significado, ou então você tem que ir no dicionário para ver se tem um verbete com aquela expressão, e saber qual é o sentido da linguagem, o sentido da palavra, o sentido da expressão, digamos assim. Então, a ideia de Luhmann na economia, e que é uma ideia que se autorreproduz para todos os sistemas, todos os subsistemas sociais, com pequenas diferenciações quando nós chegamos no sistema da arte, por exemplo, quando nós chegamos no sistema da ciência, mas a estrutura é sempre a mesma, a função é que vai ter que vai apresentar, digamos assim, algumas diferenciações. Com relação ao tópico seguinte, que está aí no plano de curso, no plano da disciplina, denominado de o direito da sociedade, né, e aqui, se alguém tiver uma memória aí, que alguém tiver com um start cognitivo aí, pode me ajudar. Porque a primeira função da memória é esquecer e não lembrar, segundo esses autores, né? Porque uma pergunta, já leram um conto de Borges, de Jorge Luiz Borges, um conto chamado Funes, o Memorioso? Álvaro disse que leu, né? Pronto, então quem leu, pronto, Daniela também disse que leu Funes, o Memorioso. Então, quem leu Funes, o Memorioso, né, vai saber que a primeira função da memória é esquecer e não registrar, porque se fosse registrar e ela registrasse tudo, né, uma hora os nossos 32 gigabytes chegariam ao final, ficariam concluídos, o HD queimaria e a gente, né, como diz as meninas no TikTok, a gente, né, dançaria. Né? Então, quem leu Funes pode dizer exatamente, Luciano. Quem não leu Funes, eu faço a sugestão de ir aí no Aristóteles americano, também conhecido como Google, né, e colocar Funes, Funes, o Memorioso. E aí você vai encontrar esse conto de Jorge Luiz Borges, que é um conto extraordinário. E aqui eu vou utilizar a palavra extraordinário mesmo, para gastar a língua portuguesa. Né? Não vou usar a palavra extraordinário para chimbinha, né, como diria Ariano Suassuna. Né? Porque usar a palavra extraordinário para chimbinha, né, aí eu vou utilizar o que para Beethoven, né? Dizia Ariano Suassuna, e tinha sentido o que ele dizia. Muito bem.
No tópico seguinte, o direito da sociedade, um livro de Luhmann, e aí eu peço para que... Não tenho, vou utilizar aqui expressões paradoxais. Não tenho a segurança cognitiva, de que tenha enviado esse livro em PDF para vocês, O Direito da Sociedade. Enviei pelo WhatsApp? Acho que não, Luciano. Provavelmente não, né? Então, deixa eu anotar aqui, porque aí hoje no final hoje à noite eu envio. Enviar Direito da Sociedade. Se eu não me engano, está em castelhano. O Direito da Sociedade. Direito da Sociedade. Enviar. Bom, uma obra de 1994, eu penso que a obra, ela por si só é interessante, mas tem um capítulo que penso aqui que para o que nós estamos debatendo aqui, nesses encontros, ele seria o capítulo dos capítulos daquele livro, que é exatamente o último capítulo da obra, o capítulo 12, denominado de A Sociedade e Seu Direito. Eu vou mandar o texto completo, o livro, enfim, apenas... Diga, Álvaro. Eu encontrei ele aqui em português. A edição da Martins Fontes. Martins Fontes, uma capa escurinha, né? Meio um verde musgo, alguma coisa assim, ou cinza. Né? O senhor quer que eu compartilhe com o pessoal? Ou prefere que seja a versão em espanhol mesmo? Não, pode ser. Se tá aí acessível, gratuitamente, sem pagar nada, sem fazer Pix, nada? Sem nada. Eu só não posso revelar a fonte. Sabia que tinha alguma forma de criminologia nessa história. Tinha alguma forma de criminologia, né? Isso não sairia assim, tá dizendo? Né? Não seria assim tão, né? Não seria Papai Noel, né? Muito bem, ó. É esse link aí que você colocou? Então, depois jogue lá no grupo do WhatsApp, por gentileza, também. Né? O pessoal. Muito bem. 1994, Luhmann publica, né, Das Recht der Gesellschaft, O Direito da Sociedade. Nesse livro, esse livro que é uma proposta de interpretação ou de esclarecimentos através de uma obra própria sobre sistemas e subsistemas para a ideia de sociedade e de direito. Né? Para Luhmann, o título O Direito da Sociedade é a conexão entre o sistema social e o subsistema do sistema social, a sociedade e o direito. Luhmann parte da ideia de que as complexidades da sociedade moderna só podem ser descritas por uma renovação sociológica. Luhmann faz a afirmação que Tobias Barreto fez em 1882 ou 1884. A sociologia clássica não tem estrutura para descrever as complexidades da sociedade moderna. Essa é a afirmação de Luhmann. A sociologia, como nós a conhecemos, e ele está falando, e ele vai taxativamente e especificamente, a sociologia clássica. Ele está se referindo aos clássicos da sociologia, aos grandes da sociologia. Esses estudos de sociologia clássica não tem estrutura para descrever as complexidades da sociedade moderna. Para Luhmann, toda e qualquer investigação em ciências sociais deve partir da ideia de complexidades. Complexidades como problema, Luciano? Não. Complexidades como fenômenos, como produtos criados pela própria sociedade. E a sociedade cria essas complexidades como? Com o processo de comunicação. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Não é que... Veja, lá na Escola do Recife, em 1881, quando Tobias Barreto presta o concurso para professor substituto. Olhe só,
Tobias Barreto prestou um concurso para professor substituto da Faculdade de Direito do Recife, bicho. O cara era substituto, bicho. Como diz os meninos, professor, o senhor tá de sacanagem, mano? Em 81, ele apresenta uma nova intuição sobre o direito. E quais são as primeiras expressões nesse texto que Tobias Barreto coloca? O direito não é um presente dos céus. O direito não é um presente divino. O direito é um produto linguístico, histórico e cultural. Quando Luhmann diz que as complexidades não são problemas, as complexidades são fenômenos ou produtos da própria sociedade, ou seja, do processo comunicativo, aquilo que Hayes von Foster, no grande debate com Luhmann, um dos grandes debates do século XX com Luhmann, né, aquilo que Hayes von Foster vai afirmar de que nós, seres humanos, só produzimos comunicação. É só isso que nós fazemos. Só produzimos comunicação. E com essas comunicações, as complexidades. E aí, como a sociedade produz essas complexidades? E quais são essas complexidades? Complexidades de ordem, o quê? Jurídica, e que ela não pode resolver, por isso que ela inventa um subsistema chamado direito. Complexidades de ordem econômica, que ela não pode resolver, e ela tem que inventar um subsistema chamado economia. Complexidade de ordem do divino na produção comunicativa. Como complexidade de ordem do divino? E aqui, com todo respeito, devido respeito, máximo respeito à liberdade de religião e credo de cada um. Quer ouvir uma comunicação complexa e que ela exige uma organização por um subsistema? Aquela que aquele rapaz, 2000 anos atrás, quando está diante de Caifás, e Caifás diz que ele não consegue observar que Caifás pode livrá-lo da condenação, como livraria Álvaro agora, que poderia livrá-lo da condenação, e aquele rapaz diz, a mim, não. Porque meu reino não é desse mundo, é de outro. E a frase seguinte, ela é complexa, quando ele diz, eu e meu pai somos um só. Isso não é um problema, isso é uma complexidade que precisa ser organizada. E ela foi organizada em forma de um subsistema chamado religião, no pensamento da teoria do sistema de Niklas Luhmann. A religião, então, tem que organizar essa complexidade. Tem que dizer, opa, qual é a forma de organizar essa complexidade que a religião tem? Ela não cabe dentro do judaísmo. Essa frase não cabe dentro do judaísmo. Essa frase não tem nenhuma conexão com a ideia islâmica. Então, como é que essa frase vai ficar? Ela vai ficar navegando, para utilizar uma palavra do atual discurso tecnológico, vai ficar navegando por onde? Então, a própria religião organiza essa complexidade, inventando uma categoria religiosa denominada de cristianismo, dando nome àquilo. Aquilo é o cristianismo. É a isso que Luhmann está se referindo. Complexidades são complexidades comunicativas. As complexidades jurídicas são complexidades comunicativas do direito. Nas suas duas estruturas, na lei e na decisão judicial. E na decisão judicial, então, cada vez mais. E aqui, mais uma vez, né? Com devido respeito, todo respeito, máximo respeito. Não sei se assistiram, né, o voto de Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, na questão da ação, da remarcação do marco temporal de terras indígenas. Que voto é aquele? Que você reconhece que uma civilização foi massacrada, foi exterminada, seus filhos, seus ancestrais, e depois você diz que essa civilização não tem o direito de lutar pelas suas terras, pela sua cultura, pelo seu patrimônio.
Que decisão é essa? Quer complexidade linguística maior do que essa? É sobre isso que Luhmann está falando. Por isso que ele não utiliza a palavra problema, por isso que ele não utiliza a palavra sujeito, por isso que ele não utiliza a palavra objeto, e sim sistema, ambiente, complexidade, autorreprodução, autorreferencialidade, reflexividade, circularidade, tautologia, etc, etc. É nesse sentido. Então, Luhmann diz, a sociologia clássica, e aqui eu estou ainda no penúltimo do subtópico aí, o direito da sociedade, a sociologia clássica não tem estrutura para organizar as complexidades da sociedade moderna. Não tem estrutura para explicar as complexidades da sociedade moderna. Então, ele propõe uma substituição da sociologia por uma ideia de teoria dos sistemas sociais. Propõe a substituição da ideia de sociedade por uma teoria dos sistemas sociais. E como essa teoria dos sistemas sociais seria explicada, Luhmann? Ela seria explicada por duas palavras iniciais: estrutura, comunicação, e os sistemas sociais, as funções. Estrutura e função. Comunicação e subsistemas sociais. É nesse sentido. Então, eu teria ali, vamos lá, a primeira ideia de Luhmann para a reconstrução sociológica, a palavra forma. Partir da ideia de forma. E qual seria a forma, Luciano? O que é que eu posso entender por forma? Forma para Luhmann, e obviamente que daqui ele se apropria da ideia de forma de Kelsen, do direito formal, né? Mas a forma para Luhmann, essa palavra traduz o processo de distinção da produção do saber. Observo A, observo B, observo A mais observo B igual a C. C é a produção do saber. C é o resultado do processo de distinção. Exemplo, igualdade. Qual é a outra parte da igualdade? Por que é que nós falamos de igualdade? Para Luhmann, para esses autores da teoria dos sistemas luhmanniana, nós falamos de igualdade porque temos uma ideia sobre o que não é igualdade, a desigualdade. Então, para Luhmann, a igualdade é uma parte da qual a outra parte é a desigualdade. A igualdade não é o todo, não é a forma completa. A igualdade é só um lado da forma. O outro lado da forma é a desigualdade. A liberdade é só um lado da forma. O outro lado é a não liberdade. A autonomia é só um lado da forma. O outro lado é a submissão ou a não autonomia. E de onde Luhmann tirou isso? Ele tira isso, sem dúvida alguma, primeiro, a ideia de forma de Kelsen, e segundo, a ideia de que tudo tem, no mínimo, dois lados, né? Com exceção, obviamente, do DVD de Solange Gomes, né? Que só tem um lado e não presta, né? Mas o resto, tudo na vida tem dois lados, e geralmente um é bom e o outro nem tanto. Ele tirou isso da teoria de George Spencer Brown. Da ideia funcionalista de Spencer Brown, de que tudo na vida tem, no mínimo, dois lados. Ou seja, aquilo que Spencer Brown chamou de teoria da diferenciação. Teoria da diferenciação. Então, a forma para Luhmann é uma categoria de diferenciação, ou seja, de eu diferenciar os fenômenos para que o subsistema possa cumprir suas funções. Nesse sentido. Então, esse é o primeiro elemento comunicativo da ideia de teoria dos sistemas sociais de Luhmann. O segundo é a própria análise funcional. Qual ou quais as funções que os subsistemas assumem? Por exemplo, qual é a função desse subsistema chamado direito? Tem um texto de Ronald Dworkin, não sei se já leram esse texto chamado O Direito como Teoria da Integridade. Já leram esse texto de Dworkin?
Nesse texto de Dworkin, que aqui eu vou observar Dworkin ainda como um neo-kantiano, ele sustenta a seguinte tese. Diz Dworkin, é necessário observar que o direito é uma teoria da integridade. Então, quando Dworkin cria esse título, o direito como teoria da integridade, a palavra-chave aqui, ela não é direito. A palavra-chave aqui é integridade. Eu preciso, portanto, saber o que é que ele quer dizer com integridade. Então, diz Dworkin, nenhuma teoria do direito como integridade, o juiz não tem a função de dizer o direito, mas sim de distribuir o direito, e não de dizer o direito. Para isso, o juiz tem que observar o processo de interpretação sobre o direito. E aí Dworkin propõe uma metodologia da interpretação, que ele vai chamar de metodologia das etapas da interpretação. Ele sustenta que o juiz, à luz do caso concreto, quando o juiz recebe a complexidade da relação social, traduzida como conflito comunicativo, e que deixa de ser um problema social e que, quando chega no direito, passa a ser um problema jurídico, como diz Antônio Castanheira Neves. Então, o juiz, segundo Dworkin, o juiz deve prestar atenção ao processo de interpretação. O juiz deve construir uma interpretação uma interpretação e uma pós-interpretação sobre o que vai ser a decisão judicial. Para Dworkin, a decisão judicial assume a função, ele não chama a função de que é finalidade e tal, não sei o quê, assume, portanto, o compromisso, digamos assim, para não utilizar uma palavra da teoria dos sistemas, função, blá, 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 assume o compromisso de construir a integridade do direito. E o que é essa construção da integridade do direito para Dworkin? É a distribuição dele próprio o direito. Resumindo, para Dworkin, o juiz não pode prolatar uma decisão na qual, nessa lide, uma das partes saia dessa relação jurídica com a ideia de que não tem direito nenhum. Porque, senão, essa decisão judicial pode provocar o que vai ser as relações futuras daquela pessoa que saiu sem nenhum direito daquela lide. Essas relações sociais dessas pessoas podem se traduzir cada vez mais conflituosas, porque ela pode estar em momentos emocionais de ódio, em momentos emocionais de revolta, de rancor, porque entendia que tinha algum direito e saiu de lá sem nenhum direito. Então, para Dworkin, a função não é dizer o direito pelo magistrado, mas distribuir o direito, e ao distribuir o direito, constrói a integridade desse direito. Só que isso, para Dworkin, o magistrado só consegue fazer dentro de uma ideia, de uma filosofia do direito que seja uma política jurídica, ou seja, uma filosofia política do direito. O magistrado tem que usar da política para distribuir o direito. O que, à luz do pensamento de Luhmann, é um absurdo, porque aí eu vou estar misturando dois subsistemas, e que eles não podem se misturar, porque cada um tem uma função específica. É nesse sentido. Então, essa é a análise funcional. Qual é a função do direito? Qual é a função da política? Qual é a função da economia? Qual é a função da religião? Do direito, para Luhmann, a função é se apropriar das relações sociais conflituosas, comunicativamente conflituosas, como complexidades sociológicas, transformando-as em complexidades jurídicas a serem organizadas. A função do direito é essa. E usando as estruturas do direito. Ou seja, norma e decisão judicial. Não elementos políticos, não elementos morais, não elementos teológicos de outros subsistemas. Então, essa seria a segunda expressão. A terceira expressão é autopoiese. O sistema social e todos os sistemas sociais são sistemas autopoéticos. Ou seja, são sistemas autorreprodutores, não dependem de outros sistemas. E aqui não há dúvida alguma de que o contributo monumental foi dado pela escola chilena nas letras de Humberto Maturana e Francisco Varela, pelos anos que Luhmann ficou lá no Chile,
em comunicação com esses autores, realizando pesquisa conjunta com esses autores, e, portanto, não há como não dizer que a ideia que Luhmann vai dar para a ideia que vai nortear, digamos assim, toda a sua construção de teoria dos sistemas sociais, a ponto dos críticos chamarem de teoria dos sistemas sociais autopoético, é essa palavra, e essa palavra tem um contributo sul-americano, que é o pensamento de Humberto Maturana e Francisco Varela. A terceira palavra é fechamento operacional. E o que é que eu posso interpretar como fechamento operacional? Essa frase que está como um dos elementos linguísticos constitutivos da teoria dos sistemas sociais, ela vai ser utilizada por Luhmann aqui no campo do direito, ou do direito da sociedade, para explicar a função que cumpre a Constituição do Estado. Né? Então, ele vai afirmar que nós temos, na Constituição do Estado, o acoplamento estrutural entre a política e o direito. Né? Ela é um documento, ela é uma fenomenologia, inicialmente política, que nasce como iniciativa política do poder constituinte originário. Então, depois ela é transformada em jurídico, numa espécie de uma alquimia. Né? Então, ela é o acoplamento estrutural que constrói a conexão entre política e direito no mundo da sociedade moderna. Mas o que seria esse acoplamento estrutural? Para Luhmann, quando nós estamos falando de acoplamento estrutural, estamos nos referindo, portanto, à ideia de que esse acoplamento ele é uma categoria de forma, daquelas que nós vimos, de processo de distinção. Né? Ele é uma categoria de forma que processa a informação construída e advinda do ambiente. Do ambiente. O ambiente aqui é aquele que pensa as ideias, é aquele que tem a cognição. Daqui a pouco nos referimos a isso. Então, acoplamento seria a categoria de forma, segundo Luhmann, que tem a função de processar a informação construída e advinda do ambiente, operacionalizada pelo sistema respectivo. Ou seja, o sistema do direito se auto-operacionaliza numa estrutura, numa autoestrutura chamada Constituição. Ou seja, qual é a estrutura do constitucionalismo? No caso da sociedade moderna, a Constituição. Né? Então, na sociedade moderna, não existe constitucionalismo sem Constituição. E com a Constituição, eu tenho o constitucionalismo. Aqui está a ideia de operacionalidade pelo sistema respectivo da informação construída e advinda pelo sistema. Aqui está a ideia, portanto, de acoplamento. Né? A Constituição na sociedade moderna assume a função desse acoplamento estrutural entre política e direito, vai dizer Niklas Luhmann. Depois, a palavra complexidade, né, que Luciano Nascimento colocou lá como um dos elementos linguísticos constitutivos da proposta metodológica. Proposta metodológica denominada de observacional, estrutural, construtivista e funcional. Então, para Luhmann, todas as construções dos sistemas e dos subsistemas, né, e toda a funcionalidade e a operacionalidade dos sistemas, do sistema e dos subsistemas, não podem ignorar a ideia de complexidade. Não pode ignorar a ideia de complexidade. Por quê? Porque o processo comunicativo, que é a estrutura do sistema e do subsistema, o processo comunicativo é complexo. A comunicação é complexa. Ela é que produz todas essas complexidades. Exatamente, e aqui na frase de Hayes von Foster, e por que a comunicação produz todas essas complexidades, Luciano Nascimento? Diz Hayes von Foster, porque a estrutura dela não é para construir entendimento ou compreensão, mas sim a estrutura da comunicação é só para produzir mais comunicação. Então, para esses autores, aquele ditado popular não tem sentido algum. Ou seja, aquele ditado popular que diz, é conversando que se entende. Não.
é conversando que se desentende. Quanto mais comunicação, mais complexidade. Quanto mais complexidade, mais necessidade de ser enviada ao subsistema para o sistema organizar essas complexidades, para que o sistema produza mais complexidades permanentemente de forma circular, digamos assim. Diga lá, Mauro. Tá sem o terno, hein, Mauro? Na foto do perfil tá todo tá com um Armani de 2.000 euros. Conversa é essa? Eu comprei na companhia do terno, bem baratinho, parcelado em 5 vezes. Deixa eu lhe dizer, professor. Eu vi um exemplo falando dessa questão da complexidade da comunicação, que, por exemplo, na sala de aula, né? Quando os alunos interagem com o professor, produz mais comunicação e, consequentemente, mais complexidade. Quando a turma não interage, existe ali, de certa forma, uma limitação na produção de comunicação, porque é como se uma pessoa estivesse falando só. Eu achei esse exemplo muito interessante, porque ele ilustrou bem, e os textos, eles têm uma linguagem um pouco difícil, e aí, com os exemplos, a gente fica mais norteado aí na parada do Luma e do Persson também. É basicamente essa contribuição. Veja, tá circulando um vídeo aí, Mauro. Quem souber o nome do protagonista do vídeo, por favor, me informe, por gentileza. Tem um vídeo aí, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados. Não sei se é um deputado, mas parece ser um deputado, mas que ele está falando sobre o Mato Grosso do Sul. E está dizendo, o Mato Grosso do Sul, que fica no sul, na região sul, Mato Grosso do Sul, que fica na região sul e tal, e insiste com uma convicção plena de que o Mato Grosso do Sul está na região sul. Ele disse, não, aqui está no centro-oeste, mas não é no centro-oeste. Mato Grosso do Sul fica no sul, na região sul. E ele insiste. Aquela fala dele traduz duas estéticas interessantíssimas, né? Primeira estética, aquela falsa ideia, né, do pensamento moderno, iluminista, de que conhecimento se transmite. Qual é a transmissão de conhecimento nessa comunicação? O cara diz assim, vou comprar uma passagem para o Mato Grosso do Sul, que está lá na região sul. Vai parar na região sul para procurar o Mato Grosso do Sul. E a outra é a complexidade dessa... Nota a complexidade que essa comunicação faz surgir, porque pessoas do senso comum e que, por causa de uma série de outras complexidades, não têm a obrigação também de saber onde todos os estados estão nas regiões, né? Se não for esclarecida, pode passar anos da sua vida imaginando que o Mato Grosso do Sul está na região sul, junto com o Rio Grande do Sul, o Paraná e Santa Catarina, porque é o exemplo que ele diz. Diga, amor. E Álvaro, depois. Não, bati aqui sem querer. Foi Álvaro só. Diga, Álvaro. Tem até... Isso a gente também vê na retórica. Perelman, ele vai falar que não vale a pena argumentar sobre verdades, porque as verdades, elas não precisam ser defendidas. Quanto mais se defende uma verdade, mais se enfraquece o seu... Mas ela deixa de ser verdade. Exatamente. Então, ele recomenda que deixe as verdades, ou melhor, deixem as narrativas. É muito que a Deodato fala também com a parte do engodo, da dissimulação, né? Que ele chama de um meio etnometodológico. E ele fala que o direito, ele lança mão, isso ele fala lá na retórica constitucional. Ele vai dizer que a norma, e também no teoria retórica da norma e do direito subjetivo, ele vai dizer que o direito, ele não lança mão só do logos, né, da racionalidade, mas ele lança mão do engodo, da dissimulação, para garantir o atendimento das normas. Então, muitas vezes o direito ele vai ser completamente irônico, ou vai afirmar coisas que ele mesmo não afirmaria, ou que não defenderia, mas o propósito é único e exclusivamente manter a fachada de coerência das normas, porque senão
a gente perceberia quão violento o direito é, quão violento o Estado e o direito são. Perfeito. Sim. Estou de pleno acordo. Só um instante, Mauro. Tem o texto, Álvaro, não sei se você já leu, o texto de Walter Benjamin, texto de Crítica para a Violência. Não? Vou mandar esse texto no WhatsApp de vocês. É um texto que antecipa o que a Alemanha vai viver a partir dos anos 30. Quando você lê esse texto, você diz, como é que esse safado conseguiu observar isso e escrever isso anos antes, e ele vai dizendo, isso vai assim, pode acontecer assim. Você pode repetir o seu nome do texto? Crítica para a Violência, de Walter Benjamin. O texto, se eu não me engano, é de 1929. Quando ele fala de violência divina, violência mítica e mera vida. Mas eu vou mandar o texto em PDF no grupo de WhatsApp da turma. Essa ordem do discurso que você acabou de colocar aqui, Mauro, Walter Benjamin vai na mesma direção. Ele diz assim, vamos imaginar o seguinte, as formas de justiça, diz ele. Por exemplo, uma das formas de justiça que eu vou aqui nominar pela palavra violência divina, violência mítica e mera vida, que é a vida comum, a vida ordinária, enfim, mas diz Walter Benjamin, a violência divina, ela nunca é observada como violência, mas sim como justiça. Aí ele diz, por exemplo, as 7 pragas do Egito, né, que Deus mandou sobre o Egito, que inclusive mata o filho de Faraó, um menino pequeno, com alguns anos de idade. O que é que aquela criança tinha a ver com o problema judaico da escravidão no Egito, para ela pagar com a vida? Mas não se enxerga aquilo como uma violência, mas sim como uma forma de justiça para o povo hebreu. O outro exemplo é de Abraão, que vai fazer o sacrifício do próprio filho no monte com o cutelo, né, para sacrificar a criança e tal. Aquilo não é visto como violência. E aí cabe ao direito, diz ele, construir uma violência mítica. O direito, na modernidade, vai dizer Walter Benjamin, é o único fenômeno da modernidade que pode utilizar da violência sem que ele diga que está sendo violento, mas que ele está construindo uma forma de justiça. Não só na modernidade. Desculpa, Mauro. Tem um texto muito bom de Ferraz Júnior, e ele vai fazer um estudo E Ferraz Júnior é um leitor de Luhmann também, né? Sim, Décio. Foi um dos primeiros a trazer Luhmann aqui para o Brasil. Mas foi meu professor de introdução ao estudo do direito. Ele vai tratar alguns termos gregos, né, que dão origem à justiça. Ele vai falar do poiné, do kolasis ou kolazen, e o timoria, que são termos que deram origem à pena, justiça, enfim. E ele vai trabalhar, né, vai buscar as raízes metafóricas e vai perceber que, por exemplo, se não me falha a memória, o kolasis ou kolazen era ceifar, era o ato do camponês, né, que ceifava a planta daninha. Então, ele mostra que, na verdade, o direito, a justiça, ela é violenta. Na minha dissertação, eu fiz esse estudo, eu usei também um texto do José Calvo Gonçalves, né? Sim, José Calvo Gonçalves, que faleceu em junho de 2020. Exatamente, ano passado. E o professor Calvo, ele tem um texto muito interessante que ele faz um estudo das iluminuras nos Smithfield Decretals, né? Um texto de direito civil e canônico ali da Alta Idade Média. E ele vai mostrar como os desenhos eram expressão também da norma, era uma expressão não verbal da norma. Sim. E aí ele mostra coelhos assassinando homens, os coelhos eram sempre os bandidos e os cachorros eram os justiceiros, eram os homens da lei. E aí depois tem a punição, tem o coelho matando o ser humano e depois tem o cachorro matando o coelho para punir os crimes. É excepcional.
Antes de Mauro, como você mencionou José Calvo Gonzalez, não, este ano eu organizei um webinário pelo grupo de pesquisa no POD, em homenagem exatamente a um ano do falecimento de José Calvo Gonzalez. Fizemos um webinário, eu estava como mediador, com Raben Rocha, que escreveu um texto para esse webinário, estava Maria Pina Fersini, que é sua discípula, lá na Faculdade de Direito de Málaga, na Espanha, e mais um professor da Universidade também de Málaga. Foi muito legal. Quem nunca leu José Calvo Gonzalez é um autor interessantíssimo, tem obras eu diria que ele é um dos últimos grandes linguistas do direito. Ele tem produções na área de criminologia, de teoria do direito, de filosofia do direito, mas fundamentalmente de linguagem do direito. Tem um livro dele chamado Direito Curvo, que é interessante. Enfim, tem uma produção vasta. Eu o conheci em 2017. Eu tive a oportunidade de estar com ele por 3 vezes. Em 2017, uma vez, e no ano de 2018, 2 vezes. Em 2017, fui para um congresso da Associação Argentina de Filosofia do Direito, em Buenos Aires, para lançar uma coleção de 3 volumes pela editora Juruá, que era uma coleção em homenagem ao Centro de Estudos sobre Risco, fundado por Nicolas Luhmann e Rafael de Jorge na Universidade do Salento, na Itália. E aí, reunimos autores do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do México, da Itália, da Espanha, Portugal, e publicamos uma coleção de 4 volumes. E o lançamento dessa coleção foi exatamente no Congresso Nacional da Associação Argentina de Filosofia do Direito, em Buenos Aires. Lançamos essa coleção lá. E ele estava lá para fazer uma palestra. E foi um momento, para mim, extraordinário, porque quando ele começou a falar, eu disse, não, eu estava no fundo do auditório, quando ele começou a discursar, eu levantei, peguei meu caderno, minha caneta, fui lá para a primeira fileira, eu disse, não, eu tenho que escutar esse cara de perto, porque o que eu estou escutando aqui tem algo que eu nunca escutei. E quando terminou, eu tinha anotado umas 10 páginas cruas, assim, só de ideias que a linguagem dele tinha me provocado. Tanto é que, se você me perguntar assim, um profundo conhecedor de Borges, Se você me perguntar assim, Silvio, você entendeu o que da linguagem dele? Eu não entendi nada. A linguagem dele me provocou uma porrada de ideias. Isso é o que é a função da linguagem. Ela não está aqui para fazer eu compreender alguma coisa ou não. E aí eu fui conversar com ele, e ele disse, vamos tomar um vinho? Eu disse, vamos, tal, sei lá. Depois nos encontramos no ano seguinte no congresso do título de professor titular de Jorge, lá no Salento. E aí saímos depois para conversar com ele, e a terceira vez foi no congresso, como é que é? Ecologia do Direito, organizado na Itália também, nos reencontramos lá. Foram as 3 oportunidades que eu tive com ele. Tinha organizado com ele para em 2020, exatamente em abril de 2020, ele dá um curso sobre linguagem do direito na Escola Federal da Magistratura do Rio Grande do Norte, em Natal, porque tem um amigo que é diretor da escola lá, que é inclusive professor da UFRJ, magistrado, e que terminou o doutorado agora em Coimbra, que é o professor Carlos Wagner Dias Ferreira. E nós tínhamos organizado para ele ir na escola fazer um curso para os juízes federais sobre linguagem do direito, que poderia ser em abril de 2020 ou junho de 2020. Quando foi em fevereiro, ele entrou em contato comigo, informando que tinha descoberto o câncer e que já estava num estado bem avançado. Então, foi realmente uma tristeza tremenda. Um dos grandes, não apenas pensadores, mas um dos grandes seres humanos que eu já conheci na minha vida, em 3 oportunidades de estar com ele, pela simplicidade. A simplicidade dele era de uma complexidade assustadora. Você ficava se auto-perguntando como é que uma pessoa como aquela era tão simples. E que cada palavra que ele pronunciava, você dizia, puta que pariu, eu tenho que gravar isso aqui tem que ser gravado, porque eu tenho que escutar essa porra umas 10 vezes para eu organizar as ideias. É realmente um ser humano
fabuloso, ímpar, um negócio assim, singular mesmo, singular. Diga, Mauro. Só em relação àquela fala do Álvaro, né, que ele falou aí que não vale a pena argumentar sobre a verdade. É muito interessante também pensar como a igreja estrutura o dogma dela, né? A teologia dogmática. Ela nasce, na verdade, de uma argumentação de que aquilo ali é uma revelação divina, né, e se torna uma verdade de fé inquestionável. E depois daquilo ali não vira mais objeto de discussão de nenhum outro teólogo. Ali, por mais que existam correntes teológicas dentro da igreja que diga que aquilo ali não corresponde com a realidade, ou que o pensamento é antigo, aquilo ali não se reformula, então quando vem se reformular, tem que ser um pensamento muito progressista, assim, alguma coisa do tipo. Uhum. Sim, tem razão. E quando ela aparece realmente como uma verdade imutável, né? E não se discute, não se debate essa verdade. E é bem por aí mesmo. Se você desgasta muito a argumentação sobre uma verdade, desgasta ela própria a verdade, sem dúvida alguma. Bom, essa complexidade para Luma, como já me referi aqui em vários momentos, ela tem exatamente esse significado, ou seja, a complexidade ela é um produto da produção comunicativa, né? Eu sempre procuro levantar essa hipótese, não é um exemplo, é uma hipótese que ela pode acontecer ou pode não acontecer, mas eu penso que ela acontece vez ou outra. Imaginemos, no campo das complexidades da produção comunicativa, imaginemos um senhor, mais ou menos com 65 anos de idade, 70 anos de idade, conservador, né? Religioso ortodoxo, né? Extrema-direita, né? Os valores da sociedade, os valores da família, essa baboseira linguística comunicativa. Ele adentra uma padaria no domingo pela manhã, uma padaria que ele vai sempre comprar os seus pãezinhos. Por falar nisso, por favor, se forem comprar pão, leve muito dinheiro, porque está difícil. Porque eu estou aqui na casa da minha mãe, aqui em Campina Grande, hoje de manhã, eu fui tem um supermercado aqui no Açude Velho, chamado Big Bom Preço. Após acredita que o pão agora é vendido assim, em saquinhos de 2 pães, de 3 pães, de 4 pães. Eu peguei um saquinho com 3 pães, sabe quanto é que foi? R$3,15. 3 pães francês. Como é que um pão francês custa R$1,05? Então, se você for comprar pão, eu pensei que eu estava num aeroporto. Eu falei para a menina do pão, disse, não é um sanduíche, não, é pão. Ela disse, R$3,15 os 3. Se forem comprar pão, leve muito dinheiro para comprar pão. Leve muito dinheiro. Leve uma sacola de dinheiro para comprar pão. Quem tem 3 adolescentes em casa, como é que faz? Você se lascou. Aí você, meu querido, você se lascou. Entendeu? Você vai ter que fazer uma reengenharia aí nas suas finanças. Não sei o que você vai fazer, não, mas vai ter que arrumar formas de renda, porque o negócio está realmente inacreditável. Tem que criar uma comunidade autônoma, Demetrios. Que produz o que consome. Meu querido. Já pensei em botar eles para comer essas plantinhas aqui atrás, tudinha, mas tudinha, eu tenho medo. Eu estou pensando que quando a gente era pequeno, lá em Queimada Grande, que a gente ia para aquelas estradas lá em Queimada Grande, na capital de Pernambuco, onde eu nasci e tal, tem uma planta chamada bredo, né? Tem uma planta chamada bredo. Aí o pessoal dizia assim, esse bredo se faz uma sopa em casa, se faz não sei o que lá e tal. Penso que estamos voltando para esse momento. Eu acho que eu vou ter que procurar onde é que tem bredo para eu poder... E aí depois eu vou dizer que não, tá comendo bredo por quê, Luciano? Porque eu virei vegano. Entendeu? Muito bem. Eu levanto sempre essa hipótese. Imagine esse senhor que vai todos os domingos ali, 7h30 da manhã, comprar ali na padaria aqueles seus pãezinhos e tal. Como é que diz Daniela aqui? Corta o pão francês, engorda o discurso de bolso dizendo que o povo está gordo. Vocês estão muito gordos, viu? Precisa perder peso. Então, vamos deixar de comer pão,
né? Vamos deixar de comer pão, vamos deixar de comer queijo, vamos deixar de comer carne. Que tal só a dieta do ovo, né? E daqueles coloridos, né? Digamos que esse senhor, no domingo, nem ovo tá dando, puta que pariu, não vai sobrar nada mesmo, tá de lascar o negócio, tá difícil. Esse senhor, o carro do ovo, né? O carro do ovo tá passando na sua porta, bandeja de 30 ovos. Eu não sei, vocês sabem como é que tá o preço? 30 é 10, 30 é 10. 30 é 10, é? 30 é 10. 30 Aqui ovos. no Ceará, o carro do ovo é assim, 30 é 30 é 10, 30 é 10. Era, né? Porque já aumentou. Já aumentou, né? Assim, se eu for comer ovo, pelo dinheiro que eu tenho, eu vou ter que escolher daqueles coloridos, daqueles que tem umas bodegas, nos bar que é lilás, amarelo, verde-limão, tal, vai ter que ser daquele jeito. Harrison, sobrando só de galinha. Tá bem por aí, pé de galinha. Pé de galinha virou uma iguaria da cozinha brasileira, assim, maravilhosa, sabe? É prato do Masterchef nos dias de hoje. Professor, mas diga, Daniela. Saindo um pouquinho da alteração de onda, mas pensando assim da economia da culinária, ou culinária da economia, alguma coisa nesse sentido. Recentemente estava se discutindo num grupo que eu participo, o porquê que as mulheres elas comiam tanto pé de galinha, ou porquê que elas gostavam, as mulheres nordestinas, gostavam de comer pé de galinha. Né? E aí, o saldo dessa pesquisa, né, desse grupo, foi em decorrência do processo, assim, quase que falimentar, né, das famílias nordestinas, das famílias sertanejas, que precisavam, né, dar a parte da galinha com maior substância para o homem que ia para o trabalho, né, rural, para o trabalho, e a mulher que ficava no espaço doméstico, ela comia o pé de galinha. Então, a pesquisa toda se baseava na pergunta: por que as mulheres gostam tanto, as mulheres nordestinas gostam tanto de pé de galinha? Por que elas têm uma apreciação por essa iguaria, né, Sim. da culinária? E aí, a resposta, assim, digamos assim, dessa incursão em campo, foi exatamente essa, né? Aí as mulheres revelavam que era em razão disso, de ter que comer essa, digamos assim, essa parte, em razão, enfim, de escolher os outros pedaços para quem fosse trazer o que a gente vai chamar de trabalho produtivo para dentro de casa, já que a mulher é trabalho reprodutivo. Já que a gente está falando de pé de galinha, de economia, eu me lembrei dessa pesquisa. Veja, então quer dizer que as mulheres, né, nessa escala econômica culinária, não chegaram nem às coxas da galinha, ficaram só nos pés da galinha. Exatamente. E assim, é como, nossa, se amassem, né? E elas, nunca gostei de pé de galinha, na verdade. É porque a criação foi essa. Eu não sabia quer dizer, nem sei se existe essa cultura das mulheres nordestinas gostarem de pé de galinha. Né? Existe. Existe, né, Daniel? Muito bem. Eu estou aqui, mais um verbete para a minha pasta C2 pontos, tá vendo? Mais um verbete. Muito bem. No que se refere à complexidade, esse exemplo do senhor que vai adentrar a panificadora, né, que ele vai ali todos os domingos e tal, da manhã, aquele senhor nessas condições psíquicas, cognitivas que eu acabo de descrever aqui, ele adentra, né, e pede os seus pãezinhos. Quando olha assim para o centro da padaria, vê uma mesa, e a mesa tem duas senhoritas ou dois senhoritos, né, que estão vindo da balada, né, estão vindo da noite de sábado, ou seja, como diria John Travolta, né, os embalos de sábado à noite, né, como diria John Travolta. E aí, aqueles dois jovens, ou aqueles dois rapazes, ou aquelas duas senhoritas, aqueles dois senhoritos ou aquelas duas senhoritas estão ali, e eles representam um casal.
Então, eles estão ainda trocando carícias, etc., pedir alguma coisa para um café com alguma coisa e tal, né? E aquele senhor está observando aquela cena, né? Ou seja, o senhor é o observador, porque também o casal que está ali está observando a todos que estão dentro da padaria e, portanto, está observando o senhor. O senhor que é o observador, e como diz Hans von Forst, o observador que observa também é observado. Por isso que ele é o observador. Se ele não é observado, ele não é o observador. Então, o observador observa aquela cena. Pergunta: qual o conceito que ele vai construir daquela cena? Qual é a comunicação que ele vai produzir para interpretar o que é que ele está observando? Para Luhmann, a complexidade está aí. A complexidade não está no sistema. A complexidade, ela é uma produção comunicativa do ambiente do sistema. Ou seja, se eu tivesse num pensamento moderno, liberal e iluminista, então eu diria assim: a complexidade não está no sujeito. A complexidade não está no objeto observado pelo sujeito. A complexidade está na produção narrativa do sujeito sobre o objeto, não no objeto. Daí, Luhmann colocar como sexto elemento linguístico constitutivo da teoria dos sistemas sociais, a complexidade, e afirmar que a complexidade não é um dado concreto. A complexidade não é uma realidade concreta. A complexidade é uma construção. A complexidade é um processo descritivo sobre uma fenomenologia. A complexidade, portanto, é um processo descritivo construído pelo observador, não pelo ambiente que é o observador, não pelo sistema. O sistema não constrói as complexidades. O sistema é o espaço imaterial no qual a produção comunicativa do observador faz nascer as complexidades. E Luhmann vai mais além. A complexidade é, inclusive, não apenas uma descrição do observador. Ela é uma autodescrição do observador. Ele coloca parte dele dentro do processo comunicativo para descrever o fenômeno que ele está assistindo, que é aquilo que Rafael de Jorge disse naquele texto inaugural que passei para vocês, a investigação sociológica do direito na teoria do sistema. Ou seja, eu sou parte da pesquisa também, não é só a pesquisa. Eu também estou na pesquisa, porque eu sou o observador. E, portanto, se a pesquisa se traduz complexa, é porque eu produzi essa complexidade, não exatamente ela, ou que eu estou pesquisando, mas as descrições que eu construo. Ou seja, o processo comunicativo que eu elaboro e que eu produzo para construir o quê? O processo de distinção, né? Para produzir, portanto, uma categoria de forma, é que determina a complexidade, ou que determina o nível de complexidade produzida no sistema ou pelo sistema através do ambiente. Ou seja, daquilo que vem do ambiente para o sistema. O sistema respectivo apenas operacionaliza aquela complexidade, mas é o ambiente do sistema, portanto, que cria essa complexidade. Diferentemente, se adentra aquela panificadora um outro sujeito, uma outra pessoa, com pensamentos totalmente diferentes, com pensamentos progressistas, com pensamentos com uma cognição aberta para observar, né, as transformações das relações sociais, enfim, se é uma outra pessoa com essas características, a descrição sobre aquela cena será uma outra descrição e provavelmente não traduzirá a complexidade que aquela primeira traduziu nessa hipótese levantada, digamos assim. Então, complexidade, para concluirmos aqui, complexidade nada mais é do que um processo de descrição sobre os fenômenos, de um autoprocesso, inclusive um autoprocesso de descrição do observador. E a outra palavra que Luhmann coloca para figurar como elemento linguístico constitutivo da teoria dos sistemas é o paradoxo, que também nós tratamos lá na proposta da metodologia. E que para paradoxo aqui, Daniela, desculpa, você tinha escrito aqui.
me corrigindo, mulheres sertanejas. Mulheres sertanejas, mulheres do sertão, e não necessariamente nordestinas. Mulheres do sertão nordestino, né, que tem uma apreciação por pé de galinha. Também, não é que tem uma apreciação por pé de galinha, né? Foi a opção lhe ofertada nesse sistema, digamos assim. A palavra paradoxo, ela, como nós já referimos lá na metodologia, ela aparece não como oposto, não como contraditório, mas ela aparece como uma condição de operacionalidade do próprio sistema. Por quê? Porque para Luhmann, a comunicação é paradoxal. A comunicação não é linear, a comunicação não é explicativa, a comunicação não é elucidativa, a comunicação não é compreensiva, a comunicação não está no campo do entendimento. A comunicação só está no campo dela própria, a comunicação. Com comunicação, eu produzo mais comunicação, e é só isso que acontece. Só que com o processo de comunicação, os sistemas vão se expandindo. Ou seja, o que é que faz o sistema se expandir? Seja o sistema social, seja os subsistemas. É a reiteração ou a permanência do processo de comunicação. Olhe para o direito. Quanto mais comunicação jurídica, mais expansivo o sistema jurídico. Quanto menos comunicação jurídica, menos expansivo o sistema jurídico. Essa decisão que apareceu agora lá do Paraná, que o Paraná fica no centro-oeste, né? Aqui na geografia está sul, mas o Paraná fica no centro-oeste. No centro-oeste o Paraná fica, né? Essa decisão do Paraná de reconhecer em animais silvestres personalidade jurídica, e que, portanto, podem figurar no processo. Isso não expande as complexidades no sistema, isso não expande o próprio sistema, o direito vai aonde não precisava ir, né? Ou, como diz algum, os direitos dos animais, né? Eu até, nesse módulo, não foi nesse módulo, não, é no outro módulo, Mundos dos Direitos Humanos do Mundo, que também leciona aqui no PPG-CJ. Certa vez, vivi uma situação como essa nesse programa, quando as aulas ainda eram presenciais. Uma senhorita frequentou o módulo e ela tinha um cachorrinho. Então, ela disse: professor, eu vou sair mais cedo da aula do senhor hoje. Eu disse: sem problema, senhorita, pode chegar mais tarde, pode sair mais cedo, pode chegar mais cedo, sair mais tarde, não há uma regra imutável aqui. Ela disse: não, eu só queria explicar porque na hora que eu me levantar, para não atrapalhar, eu vou sair. Eu disse: está certo, está com algum problema na família, alguma situação extraordinária? Ela disse: de certa forma, sim, meu cachorrinho está muito estressado e eu tenho que levá-lo para o ofurô hoje. Marquei ofurô para ele hoje. Eu falei: ofurô para um cachorro? Ela disse: Eu disse: eu nunca fui no ofurô. E Bob disse que essa sociedade é a sociedade dos direitos. E eu nunca vivi um ofurô, nem por uns 5 minutos na minha vida. Ela disse: mas foi a recomendação no pet shop de que uma vez por mês ele tem que ficar algumas horas. Eu disse: me esclareça, o mesmo ofurô, aquele que tem uma aguinha assim com umas pétalas de rosa? Ela disse: exatamente esse e tal, não sei o que lá. Aí eu disse: e para o que mesmo? É para ele desestressar. Eu disse: tá certo. Aí é assim: você tem uma foto do seu cachorro? Ela disse: tenho a foto. Aí o smartphone assim, na tela do smartphone cabiam 20 fotos daquele cachorro, que ele é desse tamanho assim, o cachorro. Eu disse: isso é um cachorro? Ela disse: é. Eu disse: tá certo. Aí falou lá o nome da raça do cachorro e tal, e tudo bem. Ou seja, os direitos dos animais, dizem alguns os direitos dos animais. O difícil está encontrar os direitos dos humanos, né? Mas o dos animais parece que está assim agora, né? Mas o dos humanos está muito difícil encontrar. Ora, diga, assim, Daniela. Se eu fosse assim, na hora que eu tivesse tendo essa notícia do cachorro e fofurô, eu tinha arranjado um fofurô para mim na mesma hora, porque se o cachorro foi... Vou lhe dar uma dica, professor Luciano. Eu ia estar com inveja suprema. Você gosta muito de cachaça, né? Inegavelmente, o senhor fala muito, gosta muito de areia.
né, naquela região. Bananeira, Lagoa Grande. Uma pousada fazenda chamada Vaca Brava. Vaca Brava? Brava? Vaca Brava, lá em Areia. Que além de cachaças artesanais, tem lá os tamborzinhos de madeira envelhecido, você paga a enorme quantia de R$5 para passar o dia inteiro bebendo delas. Tem um ofurô lá, né, no meio do mato, de madeira, um negócio assim espetacular. Pousada assim, Vaca Brava fica em qual cidade? Vaca Brava, lá em Areia. Areia. Lá em Areia. Você anda assim uns 20 quilômetros, é bem pertinho do acho que é da Matuta, do engenho da Matuta lá. É bem legal, tem um ofurô lá no meio do mato, lá, e é um negócio bem artesanal, com fogo por debaixo para aquecer, aquele friozinho, tomando uma cachaça, vale a pena. Assim, pelo menos eu já fica mais assim, perto do cachorro, né? Assim, não vai passar a vida sem ter... Assim, já inventamos uma proporcionalidade, né, Exato, entre o cachorro e a minha pessoa. É só uma dica. Não, massa, gostei da dica. E com o preço da cachaça a R$5, eu vou tomar cachaça e deixar de comprar pão. Não sou idiota, né? Conversa. Bom, paradoxo é a palavra utilizada por Luhmann como elemento linguístico constitutivo da teoria do sistema para traduzir a forma de operacionalidade do sistema. O sistema opera no paradoxo. Ou seja, o paradoxo não é oposto, não é contraditório, como dizem os verbetes dos dicionários, seja o AIS ou aquele rapaz de Alagoas lá, o Aurélio. Paradoxo é uma condição elementar da própria operacionalidade do sistema, porque a linguagem é paradoxal. Então, se a estrutura do sistema é paradoxal, a sua operacionalidade é paradoxal. Por exemplo, paradoxal, né? Com, mais uma vez, todo respeito, devido ao respeito, máximo respeito, o voto do ministro Nunes Marques, né? na última noite de quarta-feira. Quarta ou foi quinta-feira? Ou foi quarta ou foi quinta? Agora não estou mais lembrado. Aquele voto é paradigmático. Aquele voto é paradoxal. Ou paradigmático, não, paradoxal. Porque ele traduz, né, uma comunicação jurídica que você fica se auto-perguntando em que momento eu posso observar o fundamento da decisão. O fundamento jurídico da decisão. Né? Nesse sentido. Por exemplo, paradoxo, eu posso observar um paradoxo no direito penal relacionado à própria pena privativa de liberdade, né? Legalizada por Beccaria, lá em 1764, no seu livro De Delito e de Pena, quando afasta uma série de penas e coloca como centro do sistema a pena privativa de liberdade. Ou seja, como é que eu invento um instituto para a sociedade moderna, instituto esse que tira a liberdade, quando a sociedade moderna é a sociedade da liberdade. Ela é fundada pela primeira palavra chamada liberté. E aí eu crio um instituto para tirar a liberdade. Aqui está a forma do paradoxo. Ou, né, o sistema opera no paradoxo porque a linguagem é paradoxal, no que se refere aos próprios direitos humanos. Como diz Luhmann, num texto chamado O Paradoxo dos Direitos Humanos e Suas Três Formas de Desdobramento. Como é que os direitos humanos se fazem direitos humanos? Como é que eu posso dizer que os direitos humanos se fazem direitos humanos? Hoje, obviamente, nós olhamos para a teoria dos direitos humanos e assim, para falar de direitos humanos é preciso observar o processo de violação dos direitos humanos para falar de direitos humanos. Mas se nós observarmos, os direitos humanos se fazem direitos humanos negando a si próprio, é paradoxal. Porque na Revolução Francesa, né, o instituto mais utilizado foi um instituto chamado guilhotina, que é, inclusive, o nome de um camarada, Júlio Guillotinet. Né? Então, os direitos humanos se ergueram como argumentação de direitos humanos. Obviamente que não na palavra direitos humanos, essa expressão só vai aparecer no século XX, mas aquela ideia
da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Revolução Francesa em si, de luta por direitos, ela é a tradução de um paradoxo. Porque para os direitos humanos se afirmarem como direitos da modernidade, tiveram que negar o principal direito que os próprios direitos humanos defendiam, o direito à vida. Porque no processo comunicativo complexo, não chegaram ao ponto, né, como diria Kelsey, não chegaram ao terceiro elemento do processo comunicativo, da ordem do discurso, que é a persuasão, ou seja, não persuadir os reis franceses a deixarem o trono, né, e a admitir que a sociedade medieval eclesiástica europeia estava se findando, se esgotando, e que a sociedade moderna tinha que nascer. Os direitos humanos tiveram que fazer o quê? Negar-os a si próprio para se fazerem direitos humanos. Aqui está o paradoxo do sistema. Exatamente em função de que a comunicação, ela não constrói entendimento, não constrói compreensão, ela só constrói mais comunicação e operacionalidade depois do sistema ou dos subsistemas. E a última palavra, a oitava expressão que Luhmann utiliza para organizar o seu corpo de elementos linguísticos constitutivos do que vai ser a teoria dos sistemas, essa palavra é risco, né? Luhmann vai e afirma, não que a sociedade seja de risco, como diz Ulrich Beck, né, no seu livro de 1984 ou 1986, quem tiver aí a data exata pode me corrigir, mas eu penso que é 84, mas o que eu li, eu acho que era uma publicação de 86, então eu fiquei com isso na cabeça, mas eu penso que o texto é de 84. Quando Beck diz que a sociedade moderna, essa sociedade que está aí, é uma sociedade do risco, né? Não é esse risco ao qual Luhmann se refere. Ou como Anthony Giddens, com seu conceito de risco. E aqui é exatamente, seja com Beck ou com Giddens, nós vamos encontrar teorias do risco. Em Luhmann, não. Luhmann propõe a construção de uma sociologia do risco, né? E o que seria essa sociologia do risco? Ou o que seria esse risco como oitavo elemento linguístico da teoria dos sistemas sociais? É de que as ações humanas sempre foram, são e serão de riscos. A ação humana é um risco. A produção comunicativa é um risco. E um risco do quê? Um risco para a sociedade? Não. Um risco para a ideia de organização do que será o futuro, não o presente. Então, para ele, a ideia é de uma construção dessa sociologia do risco, ou seja, dessa sociologia que identifica que as ações humanas, as ações comunicativas humanas, comprometem, de alguma forma, comprometem a ideia de futuro do próprio sistema e dos subsistemas. Que é, por exemplo, uma ideia de risco no direito que me parece transparente e que nós não estamos nem aí para ela, não estamos dando relevância para ela, mas que ela pode se traduzir, essas ações podem se traduzir como um risco inequívoco para o próprio futuro do sistema jurídico, é como, e aí vou utilizar aquela parte que Álvaro colocou no discurso, é como nós estamos desgastando o instituto da decisão judicial. Como cada vez mais a decisão judicial, ela, ao olhar do observador, ela não tem se apresentado como decisão judicial. Ela tem se apresentado como qualquer outra decisão, menos judicial. Porque, como diz Luhmann, para ela ser uma decisão judicial, ela precisa ser uma decisão jurídica. Ou, como utiliza essa expressão, o professor Arthur Stanford, né? Aí da UFPE, né? Que até a gente estava falando no começo aqui, eu estava dizendo que, aqui, Álvaro, que estávamos falando de nomes e tal, né? Porque o nome de Arthur é Arthur Stanford da Silva, né? E Demétrio estava dando um exemplo aí, que apareceu um convidado dele aí, um gato. Como é que é o nome do gato, Demétrio? É Lion José. Lion José. E eu dei o exemplo
de uma história que me contaram aqui, que eu cheguei essa semana aqui em Campina Grande, da história do rapaz que foi registrar o filho no cartório e disse, ele vai se chamar Michael Jackson. E o rapaz do cartório, certo, tal, aí foi lá, o rapaz aí mostrou assim, não, isso aí não é isso aí não é Michael Jackson, não. Disse, claro, Michael Jackson, disse, não, aí está escrito Michael Jackson. O meu filho vai chamar Michael Jackson, M-A-I-C-O-N, Michael Jackson. É assim que se escreve. Faça aí de novo esse negócio, dizia o rapaz lá no cartório. E aí por isso que eu falei de Arthur, porque Arthur chama Arthur Stanford da Silva. Aí toda vez que eu encontro com ele, eu digo, ei, da Silva. Bom, a ideia de risco para a decisão judicial, veja, porque o observador tem procurado observar quais os fundamentos jurídicos, dizia Luma. Se a decisão é judicial, ela tem que ser uma decisão jurídica. Como escreve Arthur Stanford? Para ele é decisão jurídica. Né? Então, para ela ser decisão jurídica, ela tem que ser construída, primeiro, com uma linguagem jurídica. Por exemplo, por que é que nós estamos aqui numa abordagem de teoria dos sistemas? A teoria dos sistemas, a primeira característica que ela tem, e aqui eu vou desconsiderar todas aqui que eu iniciei, e que para os teóricos é inequívoco, é a linguagem, os termos que são empregados para descrever a teoria dos sistemas, que você não vai encontrar em outras construções teóricas. Quando se fala de teoria dos sistemas, tem termos próprios, termos que têm sentido ali na teoria dos sistemas. Na decisão judicial, quais os termos que ela tem que ter? Termos jurídicos, porque ela é uma decisão jurídica. Que porra tem a ver um salmo em decisão judicial? Que porra tem a ver um salmo em decisão judicial? Então, o risco, pelo menos que nós observamos aqui com relação à decisão judicial, é que vai, se chegar o momento, e aí vai ter totalmente o comprometimento do futuro, se chegar o momento, né, e olha que nós já tivemos, se eu não me engano, algo assim, de chegar o momento da decisão judicial não ter mais nenhuma credibilidade, de alguém dizer assim, aliás, alguém já disse, né? Não vou cumprir, não cumpro decisão judicial. Alguém já disse, né? Porque para Luhmann, por exemplo, aqui no direito da sociedade, para Luhmann, o direito tem 2 momentos de nascimento. O primeiro momento de nascimento é único, e o segundo momento é formado por 2 momentos. O primeiro momento para Luhmann é a norma, é o texto normativo. Aqui Luhmann revela o seu lado kelseniano. Né? Então, para Luhmann, o primeiro nascimento do subsistema chamado direito, que vai receber as complexidades da sociedade moderna e tratá-las como complexidades jurídicas, é a norma. Por quê? Porque naquela relação social comunicativa, a norma foi negada. O segundo nascimento do direito para Luhmann é a decisão judicial. E a decisão judicial para Luhmann tem 2 nascimentos em si. A prolação da sentença e a execução dessa sentença. Porque para Luhmann não há sentido em falar de direito decisório, com uma decisão que não será executada. Ou seja, peguemos aqui, vamos dar exemplo, o caso de Abílio Diniz, condenado, né? Abílio Diniz, o grande empreendedor do Pão de Açúcar, tal, né? Condenado por sonegação fiscal no Supremo Tribunal Federal. Quando a decisão judicial é prolatada, o crime está prescrito. Qual é o sentido dessa decisão judicial? Luhmann diz, não tem sentido. A decisão judicial, como segundo momento do direito, ela só tem sentido no segundo momento dentro dela, com a execução dela. A sentença tem que ser prolatada para uma execução. Ou então, para que se prolata uma sentença? Né? Isso me lembra, é a esse risco que eu me refiro. São a essas produções comunicativas que eu vou chamar aqui formas de ação no judiciário, que podem comprometer o futuro do próprio subsistema chamado direito. Né? Porque nós já tivemos, por exemplo, autoridades políticas como Renan Calheiro não recebendo um oficial de justiça para cumprir um mandado expedido por um magistrado. Nós assistimos a autoridades de Estado, agentes de Estado, dizendo que não vai cumprir a decisão judicial, né? Porque ela é uma decisão arbitrária, porque
Aliás, tem gente até que disse que não vai cumprir a decisão judicial por algo que é improvável, porque a decisão judicial é inconstitucional. Eu não conheço nenhuma teoria da inconstitucionalidade da decisão judicial. Nunca ouvi falar. Aliás, precisa-se disso, né? Estou até traduzindo o livro do professor Jorge Eduardo Douglas Price, da Universidade de Comal, na Argentina, que é a tese de doutorado dele exatamente sobre a decisão judicial. Isso me lembra um caso de um curso de pós-graduação que organizei com Agassiz Almeida Filho, o constitucionalista. Agassiz disse: Luciano, vamos organizar um curso de pós-graduação lato sensu, tal. Eu digo, vamos sim, tal. Ele disse, e qual é a tua ideia? Ele disse assim, eu tive uma ideia da gente organizar um curso que seria Direitos Fundamentais e Democracia. Eu disse, duas coisas que não existem, Agassiz. Mas vamos organizar do mesmo jeito, não tem problema, não. Essas coisas que não existem sempre vêm para o meu lado, não sei por quê. Aí ele disse, vamos. Aí, lecionando um módulo lá, veio um advogado, olha o caso concreto. Veio um advogado sobre essa questão de risco da decisão judicial. Veio um advogado e disse assim, professor, tem um minuto? Eu disse, claro, diga lá, meu querido. Eu estou com um caso assim, é um caso de prisão por alimentos. Eu disse, eita, pense numa complexidade interessante, essa. Prisão por alimentos, sim, qual é o caso? É assim, veio uma senhorita que tem um filho com um camarada e tal, se separou, se divorciou, e disse que há 6 meses ele não paga os alimentos, não recolhe os alimentos, há 6 meses ele não recolhe os alimentos e tal. Eu disse, procedimento, você conhece o procedimento? Ele disse, eu peticionei para a juíza, requerendo que ela determinasse o pagamento dos alimentos, o recolhimento dos alimentos em atraso, ou decretasse em 48 horas a prisão do cidadão. Eu disse, tá, e daí? Ele assim, que já faz uns 8 dias e nada. Eu disse, o senhor foi lá no fórum, deu uma olhada nos autos, se o oficial de justiça cumpriu o mandado e tal. Eu disse, inclusive eu fui conversar com o oficial de justiça. Aí eu disse, tá, e aí? Eu falei assim, eu conversei com o oficial de justiça e o oficial de justiça disse assim para mim, doutor, eu conheço o cidadão, então eu conversei com ele, dei mais 5 dias para ele, para depois cumprir o mandado. Eu conheço o cidadão e eu, o oficial de justiça, ou seja, o oficial de justiça prolatou outra decisão. Né? Dizendo assim, dei 5 dias para ele arrumar o dinheiro para fazer o recolhimento dos alimentos. Eu disse, você falou que você não sabia nem o que dizer, professor. É sobre esses riscos. O risco que Luma se refere são esses riscos sociológicos, como esse. No caso da decisão judicial, esse é um risco que me parece cada vez mais reproduzido pelo sistema, pelo subsistema, cada vez mais reproduzido pelo subsistema. Harrison, é o que mais tem em comarcas menores, né? De dar prazo, o oficial de justiça dá um prazo para o camarada arrumar o dinheiro para recolher os alimentos. Massa, tá vendo? Aí, são decisões e decisões. Então, há uma diferenciação da ideia de risco em Luma para os outros autores. Os outros autores falam de teoria do risco. Luma fala de uma sociologia do risco em direção ao futuro. A ideia de que esse processo comunicativo, né, à luz do sentido da sociedade moderna, e qual é o grande sentido da sociedade moderna, é que ela é um sistema de diferenciação social. Ou seja, ela não é como a sociedade medieval eclesiástica europeia. Política aqui tem um quadrado. O jurídico aqui tem outro quadrado. A economia aqui tem um quadrado. Né? A religião tem um quadrado. E assim por diante. Na sociedade medieval eclesiástica europeia, não havia essa diferenciação funcional. O risco, na ideia de Luma sociológica, é de uma sociologia da comunicação da produção do risco. Esse processo comunicativo sem fronteiras, esse processo comunicativo desconsiderando a diferenciação funcional da sociedade moderna, pode, inclusive, produzir o risco
de, no futuro, essa sociedade não ser mais uma sociedade moderna e termos que encontrar uma outra nomenclatura, uma outra expressão para traduzirmos qual é a sociedade na qual nós estamos. É nesse sentido. Então, no caso de Luhmann, é sociologia do risco e não teoria do risco. Muito bem. Então, colocado tudo isso, fechamos o primeiro eixo desse módulo,